Olá! Nesta edição, a Durg Sindical está em um novo cenário, desta vez em Salvador, na Bahia, onde acontece o 19º Encontro Nacional do PROIFES Federação. E o nosso convidado é o professor Lúcio Vieira, secretário-geral do PROIFES Federação e ex-presidente da Durg Sindical. Mas só que antes disso, eu quero comentar sobre a beleza desta obra de arte de 1984, de autoria do artista baiano Júlio Espinoso. Salvador é rica em cultura e também em educação. Então aqui, nesse encontro do PROIFES, nós vamos discutir muitas coisas, como a luta contra a privatização da educação, a reestruturação sindical e os desafios, como a valorização dos docentes. Olá, professor Lúcio. Olá, boa noite, Simone. É um prazer de novo estar conversando com vocês e com a Durgs, com a nossa Durgs, né, nesse momento tão especial da nossa vida sindical. Então, é neste ambiente baiano, professor, que será cenário de várias discussões que são bem importantes. E aí tem vários eixos, inclusive assim, o enfrentamento da questão pública e privada, a mercantilização e disputa ideológica. Esse é um dos temas. Então, assim, gostaria que o senhor falasse para nós um pouquinho sobre esse eixo, sobre os outros eixos que vão nortear este debate que acontece aqui em Salvador. Bom, quando você falou aqui em Salvador, né, nós saímos de Porto Alegre hoje de manhã, uns 5 graus, e agora nós estamos aqui com 28, então essa diferença mostra que o clima vai ser quente, o debate vai ser quente, vai ser bom, e nós estamos vivendo agora um momento especial da vida nacional, né? Nós estamos realizando esse 19º encontro, uma nova realidade, né? Onde a gente, num grande movimento nacional das forças democráticas, um amplo espectro da política, se uniram para eleger um candidato que fosse capaz de dar conta desses desafios, que é a reconstrução da democracia nesse país. Tá? Então, esse encontro acontece nesse momento. Então, ele tem uma tarefa muito grande. Primeiro, reafirmar esse compromisso que o movimento sindical deve ter com a democracia. O Brasil não pode repetir o erro que cometeu nessa eleição anterior, lá em 2018. É necessário que a gente reforce esse sentimento de democracia, e a democracia tem que ser compreendida no cenário nacional como a garantia de direitos, né? E entre os direitos de cidadania está a educação, sem dúvida nenhuma. Então, quando se coloca dentro dos grandes 4 eixos que o encontro vai debater, esse que tu colocaste, que é a questão da privatização versus mercantilização versus ensino público, né? De fato, a gente está querendo aqui levantar esse problema que não é novo. O Brasil, no ensino superior, já tem esse ensino universitário privado. Cerca de 75% das matrículas que o Brasil oferece para ensino superior são oferecidas por instituições privadas. Então, resta 25% para o setor público. Então, a questão da privatização já está dada. Agora, o que agrava nesse cenário todo, e a gente tem lutado muito para ampliar a oferta de vagas para as instituições públicas, né, para que mais gente acesse em condições ao ensino superior, mas tem um dado que tem que ser, que é relevante nesse momento aqui também, que é a discussão sobre a privatização que se dá dentro do próprio setor público, não pela transferência de propriedade, de gestão para o setor privado, mas pela disputa ideológica que se dá em cima dos currículos, em cima da forma de organizar as nossas instituições. Isso tem impacto muito grande, inclusive, no acesso e no tipo de formação que nós damos aos nossos alunos, né? O tipo de pesquisa que se faz, o tipo de extensão que se faz. Então, esse é um debate que está muito presente e que o encontro certamente vai se debruçar. São vários textos. Esse é o encontro que tem o maior número de textos, sim, né, de produção nos delegados em toda a história de 19 eventos, né, de encontros que o PROIFES realiza.
E a delegação do Rio Grande do Sul também é bem significativa. O Rio Grande do Sul está de parabéns porque fez uma votação, uma participação dos filiados histórica, né? A maior participação, o maior número de delegados já eleitos, né? Mostra primeiro o reconhecimento do próprio sindicato pelos seus filiados, o reconhecimento da federação, né? Porque não é um tema tão do cotidiano dos professores filiados, escolher delegados para um encontro de federação, mas mostrou que a federação tem alcançado, né, cada vez mais os nossos filiados e levou a esse resultado tão importante, tão expressivo no cenário nacional. E falando sobre este novo governo e essa expectativa de retomada de orçamento e também assim de mais as pessoas estão mais confiantes também assim com esta nova política e com muita esperança que tudo melhore, inclusive na educação pública, nos direitos, né, nos direitos sociais, saúde pública, educação pública, enfim, economia. E aí, professor, quais são os desafios do movimento sindical nesta conjuntura? Bom, aqui nós temos sempre que lembrar, que falasse bem na esperança que tem, nessa expectativa positiva que a população tem, né? Nós estamos vindo de um período anterior, de 4 anos de um governo que tinha aversão à educação, que tinha aversão à ciência, ao conhecimento, né? Negava tudo isso. E junto com esse governo, que teve, sei lá, 3, 4 ministros de educação que nada entendia de educação, ao contrário, trabalhavam contra a educação, e soma-se a isso esse período de pandemia, que foi tão cruel, foi tão marcante, né? Foi uma tragédia humana que se abateu no Brasil, e que o próprio governo se ausentou das medidas mais importantes, que eram fazer o apoio e o combate a essa pandemia, né? E é dentro desse cenário que surgiu esse novo governo, e como eu falei antes, é um governo de grande frente de partidos, de forças políticas que tinham um compromisso comum, que era a democracia. Mas o que é comum entre eles, e é essencial, é a questão da democracia, mas nós não podemos nos iludir que não traz nessa conjunção de forças aí as contradições, né? Muitas contradições sobre diferentes aspectos, sobre os aspectos da educação, que tipo de educação, em que cenário essas instituições se moldam, se organizam, né? A questão de disputa o privado e o público, né? Cobra, não cobra, quer dizer, tudo isso está em debate e não é um debate fácil. Por isso que esse encontro, ele vai procurar aprofundar um pouco mais isso, e é necessário que a gente tenha compreensão nesse momento. Sem falsas ilusões, mas um movimento sindical, ele tem que impulsionar, ele tem que pressionar o governo, no sentido de dar a sustentação política para esse governo, para que ele avance naquilo que é de interesse da sociedade. E não do interesse de pequenos grupos privatistas que veem a educação como um meio de oferir mais lucros. Mas não é uma disputa fácil, porque nós também teremos contradições com o próprio interesse do governo, né? Que é próprio do movimento sindical. Nós temos as nossas bandeiras, que nem sempre são as mesmas bandeiras do governo, né? A gente tem que pensar que o presidente da República, embora venha do movimento sindical, agora ele é presidente da República, ele não é um sindicalista. Portanto, tem aqui as contradições e nós vamos ter que saber como organizar o nosso movimento para que não se confunda as nossas expectativas com o novo governo com o próprio governo. Nós não somos o governo. Ele tem que fazer o que ele tem que fazer como governante, que tem que gerir esse conjunto de forças e de contradições, e nós temos que fazer o nosso papel como espaço sindical de reivindicação que tem um compromisso não só com a nossa base, com os nossos professores, com os nossos sindicatos, mas também com a própria população que precisa do serviço que nós prestamos. E, inclusive, este é o tema do eixo 2, que são os desafios do movimento sindical frente ao novo governo. Mas já aconteceram alguns avanços.
reajuste salarial e também essa formação de uma mesa permanente de negociação. Gostaria, professor, que o senhor comentasse sobre isso. Sem dúvida nenhuma, perto de 4 anos sem nenhuma negociação, nenhuma interlocução, nós começarmos o governo já podendo conversar, é um grande avanço. O reajuste que foi concedido, ele está muito longe de ser aquilo acumulado ao longo de todos esses anos. Nós ficamos sem reajuste nenhum, que são 7 anos, né? Portanto, mas é um passo adiante, né? Sem dúvida nenhuma, nós comemoramos este avanço, né? Assim como também foi um avanço a gente ter conseguido estabelecer essa mesa nacional de negociação. Isso é importante para o movimento sindical e também é importante para o governo, porque é importante para a democracia, que haja essa confluência, né? Essa busca de estabelecer uma negociação produtiva, né? Mas, como eu disse antes, temos que guardar sempre o nosso lugar. Nosso lugar é, como sindicalista, pressionar o máximo que for possível, reconhecer as limitações de cada momento, mas também não abrir mão daquilo que é possível, que a gente percebe que é possível se avançar, porque alguma outra força estranha aos interesses sociais, né, da educação, das universidades, dos institutos federais, possa se colocar como entrave nesse processo aí. Então nós temos um desafio muito grande como apoiar a democracia e esse governo por ter esses aspectos de ser um governo democrático, mas não se confundir com ele. Não podemos nos confundir com o governo. Nós não somos o governo. E o eixo 3 vai debater a reestruturação sindical e o futuro do PROIFES Federação. Este é o último ano da gestão, tem eleições no PROIFES. Como que vai se constituir isso tudo, professor? Para além do processo eleitoral que acontece normalmente, nós temos que discutir permanentemente o aprimoramento das nossas estruturas sindicais, né? O PROIFES nasce como uma federação de novo tipo, que tem fundamentalmente o compromisso com a democracia e o respeito dos sindicatos que a compõem. Preservar isso o nosso entendimento que é primordial. É isso que fortaleceu o PROIFES e fez com que o PROIFES crescesse cada vez mais, né? E ganhasse o respeito em vários setores da sociedade, né? Então, esse debate é como a gente pode, respeitando esta história, né, esse formato de federação, que é de novo tipo, né, porque está embasada fortemente da democracia de cada local e o respeito de cada organização, e ela expressa nas suas diferentes instâncias toda essa diversidade. Como é que a gente pode aprimorar essa organização? Como é que pode tornar ela mais dinâmica, que permita que cada vez mais os nossos filiados, os nossos sindicatos se sintam participantes, se sintam comprometidos e a gente consiga avançar nesse processo todo de conquistas que a gente vem tendo nos últimos anos. E o eixo 4 vai discutir carreira, salários, previdência, condições de trabalho e democracia interna das instituições federais de ensino superior. Então, como vai ser este debate, professor? Bom, começando pela carreira, né? Há muito tempo a gente vem construindo uma carreira, aprimorando essa carreira, fizemos várias negociações com os governos anteriores, conseguimos melhorar muito a nossa carreira, de tal sorte que as pessoas tivessem reconhecido o seu trabalho, o seu esforço, né, ao longo do tempo, isso representasse ganhos materiais, ganhos financeiros também, mas ficaram vários aspectos dessa carreira a serem aprimorados num outro momento. E esse momento não chegou, né? Ficou interrompido 6 anos praticamente, né? E agora nós trouxemos de novo a necessidade de retomar a carreira, porque a carreira, a gente tem que, às vezes as pessoas pensam que a carreira é uma questão muito corporativa, mas ela é muito mais do que isso. A carreira é um patrimônio do servidor, mas é um patrimônio da sociedade também. Porque, afinal de contas, se nós queremos trazer para dentro das nossas instituições públicas, que oferecem serviço para a população,
bons quadros da sociedade, é necessário que eles sejam atraídos para isso. E a carreira é um mecanismo de atração. Ela tem que ter critérios claros de incentivo, bons salários, tem que ter perspectiva de crescimento dela, tem que ter uma perspectiva futura de uma aposentadoria decente, né? Tem que criar um conjunto de elementos que seja capaz de trazer esses sujeitos para dentro, e não só trazer, mas permanecer dentro, para que a gente tenha bons profissionais, prestando um bom serviço público. E aí entra a questão de salário, né, que é o outro ponto que está aí, como é que a gente melhora isso aí. E aí, tem um outro assunto que está junto, que é a questão da autonomia das nossas instituições, e essa autonomia necessariamente ela perpassa pela própria discussão sobre o papel que as instituições de ensino devem ter junto à sociedade. Portanto, é uma autonomia que permite cada vez mais que as nossas instituições de ensino, pesquisa e extensão estabeleçam laços, né, firmes com a sociedade onde ela está localizada, para melhorar cada vez mais esse trabalho, né? E aí entra todo um debate, como é que se escolhe os nossos reitores, em que situação se dá, a discussão da lista tríplice. Uma das da autonomia universitária. Então passa por tudo isso, essa discussão desse eixo 4 aí, que é o eixo que vai trazer, em geral, é o que a gente chama assim, do cotidiano da nossa vida dentro das nossas instituições de trabalho. E qual é a sua avaliação, a sua opinião em relação ao fim da lista tríplice? Olha, por que ela não terminou ainda, que é uma discussão, né? Porque às vezes muitas pessoas me perguntaram já, quer dizer, é comum dentro do setor público a produção de lista tríplice para o governante escolher um, né? Mas isso acontece quando são instituições que indicam para o governo, cada um indica um nome, forma uma lista e o governo, não existe uma hierarquia. Agora, no caso das universidades, o que acontece? Existe uma eleição. Então, as pessoas votam, os professores votam, os técnicos administrativos votam, os alunos votam. Então existe uma hierarquia dada pelo voto, pela vontade da comunidade. Portanto, se existe um mais votado, por que escolher um menos votado? Não tem sentido essa lista tríplice montada assim. Se fosse outro tipo de lista tríplice, eu teria discussão. Mas aqui não. Então ela não tem mais sentido, a lista tríplice, né? Eu acho que, eu espero que dessa vez, e é bom que a gente diga, o governo que está aí é o mesmo governo que durante 12 anos, um pouco mais que isso, esteve, e a gente estava discutindo com esse governo o fim da lista tríplice, e ele não estava convencido. Nós esperamos agora, com todo esse processo experimentado, do que foi o desrespeito à lista tríplice, né? Que o governo não acabava com a lista tríplice, mas respeitava essa hierarquia, né? Sempre escolhia o primeiro da lista. E aí parecia que não tinha problema, mas tinha. Que nós estivemos agora experimentando essa situação do desrespeito, esse resultado democrático. E eu espero agora que esse governo seja sensível ao nosso pleito, ao pleito do movimento sindical, para que a gente não tenha mais essa lista tríplice e seja respeitado não só o primeiro, o eleito, né, o escolhido, né, mas também a autonomia das instituições para escolher como é que vai fazer esses processos aí, né? Claro que tudo dentro de um limite máximo que a própria Constituição estabelece, né? As suas leis, Lei de Diretrizes LDB, Nacionais da Educação, né? Que estabelece o funcionamento das nossas universidades. Certo. Então, sem investimento, não existe educação pública. Professor, então... Eu acho que esse assunto a gente acabou não falando muito, mas... Isso é central. Ou a gente tem um orçamento que efetivamente, assim como a educação, a saúde, né, tem que ter um orçamento que não fique limitado a outros interesses, porque a educação tem que ser entendida como uma coisa assim, essencial para a democracia, essencial para o país se desenvolver, né, ela é estratégica
para um país. Então, ele não pode estar limitado nessas continhas do interesse mercantil, né? E a gente espera, sinceramente, que o governo siga nessa rota, que a gente está acreditando que ele vai conseguir. Eu acho que a lei orçamentária, essa reforma tributária e as reformas outras que estão em curso aí, vai apontar nessa direção. Bem, então vamos deixar o debate para o Encontro Nacional do PROIFES. Então, as suas considerações finais, professor Lúcio. O que eu posso dizer que esse encontro realmente a gente consiga, né? Como eu chamei a atenção antes, é um importantíssimo encontro que se dá depois de muito tempo num cenário favorável para que a gente consiga aprovar aqui uma pauta que faça avançar a educação nesse país, que reforce as questões do sentimento de democracia e de importância para isso. Então, a expectativa é que a gente tenha um grande encontro, bons debates, que a gente avance muito nessa discussão em defesa da educação pública de qualidade nesse país. Muito obrigada, professor Lúcio Vieira, secretário-geral do PROIFES Federação, e que também integra a Durg Sindical. E, gente, então vamos finalizar aqui essa entrevista, a Durg Sindical direto de Salvador, na Bahia, e 45 anos lutando em defesa da educação pública e da democracia.